a Escritura Sagrada, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos dar sequência às nossas meditações em série, iniciadas no último domingo. Todos abriram? Veja, o apóstolo Paulo, ele começa a carta, ele abre a carta, fazendo uma defesa do seu chamado apostólico. Acompanhe. Versículo 1, ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E por que Paulo precisava fazer essa defesa do seu apostolado? Porque a igreja, ainda que tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo, com o passar dos anos, aquela igreja ela mudou e ela criou divisões no meio dela. E por causa dessas divisões, alguns daqueles irmãos passaram a rejeitar o apóstolo Paulo como sendo apóstolo, a duvidar, a questionar a sua autoridade, as suas palavras pastorais. Por isso é que Paulo já abre a carta dizendo, olha, eu sou apóstolo, chamado por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. O que nos impressiona, o que nos impressionou no último domingo, tendo em vista que esse foi o texto que nós meditamos na abertura, foi a maneira como Paulo se dirigiu àqueles irmãos. Aliás, a maneira como Paulo identificou aquela igreja, a partir do verso 2. Por que eu digo isso? Porque como os irmãos se lembram aqui no domingo passado, quando eu passei o panorama, o contexto, em que situação a igreja de Corinto estava, lembre-se que a igreja era uma igreja extremamente problemática, negligente com a vida espiritual em muitos aspectos. E ainda assim, quando Paulo, no versículo 2, lembrando que ele era hostilizado por boa parte da igreja também, ainda assim ele abre o versículo 2, identificando, reconhecendo aquela igreja tão trabalhosa como sendo, ainda assim, a igreja de Deus. Ou seja, aqueles irmãos faziam parte da igreja invisível de Deus. Veja como ele abre o versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Então, Paulo escrevendo a igreja de Deus, como quem diz, eu reconheço, irmãos, que vocês são parte dessa igreja invisível de Deus, que está aí na cidade de Corinto. E aí ele segue dentro dessa mesma linha de raciocínio, na parte B do verso, dizendo que aqueles irmãos haviam sido separados por Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Quando na sequência do verso 2, ele diz, aos santificados em Cristo Jesus. A igreja de Deus, que foi chamada por meio da fé, foi separada, santificados aqui tem essa ideia, separados por meio da fé em Cristo Jesus. Mas aí ele completa a linha do raciocínio dizendo, mas que também foram chamados para viver uma vida em santidade. Foram separados por Deus e como resultado disso, precisam viver uma nova vida. É aí que ele passa a usar o termo chamados para ser santos. E olha que coisa intrigante. Ele diz, vocês são a igreja invisível de Deus, vocês são a igreja de Deus. Mas lembre-se que a característica dessa igreja é a santidade. A igreja de Deus chamada para ser santa, ou chamados para serem santos. Então veja, essa busca pela vida em santidade aqui seria a grande evidência, a grande prova de que aquela igreja de fato era a igreja de Deus. E esse é um critério que vale para todos os cristãos. Por isso é que ele finaliza o versículo 2 dizendo assim, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então veja, essa introdução proposital do apóstolo Paulo é uma maneira de Paulo preparar aqueles leitores, difíceis leitores da igreja de Corinto, para o que ele havia de dizer. Então ele abre dizendo, olha, primeiro vocês têm que me considerar, tendo em vista que eu sou de fato um apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus para isso. É assim que ele abre. E na sequência ele diz assim, eu reconheço vocês como igreja de Deus. Eu reconheço que vocês foram santificados em Jesus Cristo, ou seja, eu reconheço que vocês foram separados por Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Mas eu também reconheço que o chamado de vocês é para a santidade.
se foram de fato chamados para Jesus, chamados pela fé em Cristo, se fazem parte de fato da igreja de Deus, precisam atentar para o seu chamado. Vocês foram chamados para ser santos. Não só vocês. Esse é o critério, é aquilo que caracteriza a igreja de Deus em todo lugar. Que é como ele finaliza o verso 2. É uma preparação para aqueles que vão ler a carta, irmãos. Eles deveriam receber as suas advertências, as suas orientações, as suas admoestações aqui, e por meio delas se arrepender dos seus pecados e realinhar a vida deles à vontade de Deus. Porque do contrário, não fazendo isso, não era a igreja de Deus. Você entendeu aqui qual é a ideia das palavras? Não faz parte da igreja de Deus. Afinal de contas, ela foi chamada para viver em santidade. Então vocês precisam ouvir as minhas palavras, se arrepender dos seus pecados e realinhar a vida de vocês àquilo que será dito, pois vocês foram regenerados por Deus para viver a santidade, como todos os demais cristãos em todo o tempo. Muito bem. Depois disso, depois dessa sua explanação inicial, ele finaliza a sua saudação, essa sua saudação, que é habitual a todos os crentes no versículo 3. Quando ele diz que deseja que a graça de Deus e que, consequentemente, como resultado disso, a paz de Deus alcance, então, aqueles irmãos. E aí ele finaliza a sua saudação. E parte para fazer algo muito inusitado, irmãos. Depois que ele encerra, Paulo passa a agradecer a Deus pelo que Deus fez, estava fazendo e ainda iria fazer na vida dos crentes na cidade de Corinto. Olha como ele abre o versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. O que é, mais uma vez, surpreendente, se tratando da igreja de Cristo na cidade de Corinto. Mas peraí, Paulo, como assim? Eu sempre agradeço a Deus. Toda vez que eu vou orar por vocês, Paulo está dizendo, eu sempre agradeço a Deus. Eu fico imaginando se estivéssemos ali ao lado de Paulo escrevendo isso, eu ia perguntar a Paulo, mas Paulo, por quê? Agradecer o quê? O que é que você tem para agradecer diante de uma igreja tão complicada, diante de uma igreja tão difícil? Que você perceba que após essa primeira parte que vai até o verso 9, essa parte que a gente chama de parte mais pastoral do apóstolo Paulo, o que vem em seguida, a partir do versículo 10, como é que eu posso dizer? É só cacetada, irmãos. É só admoestações. A partir do verso 10 em diante, Paulo vai começar a abrir o jogo com a igreja e dizer, olha, está tudo errado. Então como é que Paulo, antes disso, diz assim, mas toda vez que eu oro por vocês, eu agradeço a Deus. Inusitado. Daí o tema da nossa devocional essa noite. A graça inusitada. Nessa que será a nossa segunda devocional na carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos fazer novamente a leitura do texto em questão e, como de praxe, mais uma oração. Acompanha a leitura, diz assim, a partir do verso 4 até o verso 9, que encerra essa parte mais suave da carta, né? A parte mais pastoral da carta. Diz assim, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, da graça de Deus, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele. Vocês foram enriquecidos em toda a palavra, vocês foram enriquecidos em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não tem faltado nenhum dom. E vocês estão agora aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus é fiel, pelo qual vocês foram chamados à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Peça que Deus trate com o seu e com o meu coração a partir de sua palavra santa. Pai, nós queremos, nesse momento, te agradecer por ter em mãos a tua palavra. E te suplicar, ó Deus, que o Senhor nos ajude a aproveitar esse tempo em que vamos estar meditando na tua palavra.
mantém a nossa mente totalmente voltada à devocional dessa noite, ao exercício da compreensão do que será dito e da aplicação à nossa vida. E a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Veja, antes de qualquer coisa, da gente entrar nas palavras de gratidão do apóstolo Paulo, eu quero mostrar a você como é importante perceber o cuidado pastoral do apóstolo Paulo aqui. Porque Paulo, ele não se preocupava apenas em doutrinar a sua igreja. Claro que esse é o principal papel do doutrinador, do pastor. Mas essa não era a única preocupação do apóstolo Paulo, ou o único exercício dele com a igreja. Ele não só ensinava a igreja, mas ele lembrava também de orar por ela. Sempre. Isso aqui, isso em todas as demais cartas, fica muito claro. Isso nos traz duas lições importantes já de início. Já de início. A primeira lição destas é que essas duas coisas fazem parte do ministério pastoral. O ministério pastoral é construído exatamente assim. Não apenas pelo interesse de doutrinar a igreja, mas também pela vida de oração por essa igreja. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. São duas missões juntas na vida pastoral. E a segunda lição que nós aprendemos aqui é que Paulo tem a plena compreensão, e a gente precisa também ter essa compreensão, de que só Deus pode mudar o coração do seu povo. Só Deus. A nossa missão, assim como a missão de Paulo, era instruir a igreja. Mas como ele sabe que só Deus pode mudar a igreja, as suas orações acompanhavam as suas instruções. Só Deus muda seu povo. E é nessas orações que Paulo aqui passa a agradecer a Deus. E eu quero mostrar a você que ele agradece a Deus em três situações diferentes. Primeiro, Paulo agradece a Deus pelo que ele havia feito. Aqui, claro, me referindo ao passado, o que ele havia feito com aqueles irmãos. Olha o versículo 4, agora na sua íntegra, ele diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Jesus Cristo. Que graça inusitada, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Em uma cidade conhecida por sua promiscuidade, a graça de Deus se revelava, ou seja, a graça de Deus se manifestou, talvez na cidade mais inusitada, na cidade que menos se esperava que isso fosse acontecer, que era a cidade de Corinto. Era Deus chamando, por meio da fé em Cristo Jesus, um povo que estava acostumado a viver uma vida de lascívia, uma vida de prostituição, uma vida de corrupção. E isso era muito inusitado. Eu disse hoje pela manhã, na escola dominical, repito agora para os irmãos, que a cidade de Corinto era uma cidade tão moralmente depravada, meus irmãos, que em outros lugares, o termo corintianizar significava exatamente cometer imoralidade. Quando alguém ia cometer uma imoralidade, dizia assim, fulano de tal vai corintianizar. Você tem ideia da depravação dessa cidade. Agora veja, mas agora, na cidade de Corinto, era possível encontrar a igreja de Deus. A igreja de Deus. Eu fico imaginando, né, isso sendo divulgado em outras igrejas. Alguém dizendo assim, ó, vocês estão sabendo lá de Corinto? E alguém dizia assim, não é possível. O que é que tem em Corinto? A igreja de Deus. Paulo chegou em Corinto, evangelizou a cidade, já faz 1 ano e meio, saiu de lá agora e está lá a igreja. A igreja de Deus, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Mas está lá o povo vivendo essa realidade. Então veja, por isso é que Paulo começa agradecendo a Deus pelo passado. Deus os havia chamado por graça mediante a fé em Cristo Jesus. E Paulo abre a sua oração de gratidão dizendo, Senhor, eu louvo o teu nome. Eu agradeço sempre o Senhor quando eu lembro dos coríntios. Por quê, Paulo? Porque os coríntios. Porque é inusitado isso. Não é? Porque a tua graça alcança quem tu queres alcançar. E louvado seja Deus por isso. Uma segunda coisa, um segundo momento em que Paulo agradece, ele passa a agradecer não apenas pelo que Deus fez, mas pelo que Deus estava fazendo no presente naquela igreja. Acompanhe comigo a leitura do verso 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele,
em toda palavra e em todo conhecimento. O que Paulo está dizendo é que Deus estava tornando a igreja em Corinto uma igreja rica. Ele estava enriquecendo a igreja, e aí ele cita 2 exemplos. Ele estava enriquecendo a igreja em toda palavra. Como é que tem que ser compreendido isso aqui? Aqui há duas alternativas apenas. Ou Paulo está dizendo que a igreja era rica na instrução, era bem instruída, ou Paulo estava dizendo que a igreja instruía bem, já estava tão bem instruída, que era capaz de instruir bem as outras pessoas. Então Paulo está dizendo, olha, o problema da igreja em Corinto não era a palavra. Olha que coisa, não era a palavra. Eles eram bons nisso. Eles tanto eram bem instruídos como instruíam bem. Deus estava enriquecendo a igreja com isso. E também enriquecendo a igreja com o quê? Ele diz aí, em todo conhecimento. O que é que ele quer dizer com isso? Tudo aquilo que era passado para a igreja era muito bem assimilado por ela. Eles tinham aquilo que a gente chamaria hoje de discernimento espiritual. Não se espante não, estou falando de Corinto mesmo. Eles tinham discernimento espiritual, é o que Paulo coloca aqui. Então veja, é dessa maneira que o evangelho estava sendo confirmado na vida deles. Olha o que diz o verso 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então veja, mesmo tendo algumas dificuldades com algumas doutrinas, que Paulo vai deixar muito claro mais adiante, o evangelho em si não era um problema para a igreja em Corinto, no sentido de compreensão. Vocês estão entendendo? Eles entenderam perfeitamente o evangelho. Se você encontrasse alguém de Corinto e perguntasse, explique-me o evangelho, você ia se surpreender. Por quê? Porque Deus estava enriquecendo aquela igreja em toda palavra, em todo conhecimento, e confirmando eles nesse evangelho, no coração deles. Eles tinham plena consciência disso. Era uma igreja rica em relação a essas coisas. Resumindo, é isso que ele está dizendo aqui. Deus havia enriquecido a igreja de que maneira? Em toda palavra, eles eram bem instruídos, estavam aptos também para instruir, e em todo conhecimento. Eles assimilavam bem todo o conhecimento, o evangelho, como foi dito aqui, o testemunho de Cristo foi bem entendido entre eles. E essa era a igreja em Corinto. Então veja que os problemas da igreja, ou o problema da igreja, não era a falta de compreensão do evangelho. É o que Paulo começa dizendo. Paulo diz assim, eu agradeço a Deus porque Ele vos salvou no passado, essa graça os alcançou, e eu agradeço a Deus porque no presente eu percebo que a igreja não é uma igreja pobre em relação à compreensão do evangelho. A igreja em Corinto é uma igreja que está sendo enriquecida por Deus. Em toda a palavra, são pessoas que entenderam bem a palavra, foram bem instruídas a respeito do evangelho, e são capazes até mesmo de evangelizar, de pregar bem esse evangelho. E é uma igreja que tem sido enriquecida também no conhecimento, ou seja, é uma igreja que assimilou bem toda a ideia do evangelho, ao ponto de, como ele encerra, o testemunho de Cristo ter sido confirmado em vós. Tudo isso era uma verdade. É tão verdade que nem dons espirituais faltavam na igreja em Corinto. Olha o que é que ele diz no início do verso 7. É chocante isso, pelo menos para quem já leu toda a carta. Ele diz assim, de maneira que não vos falte nenhum dom. Então, veja, o problema da igreja também não era dons espirituais, ausência de dons espirituais. Quando Paulo diz aí no texto, de maneira que não vos falte nenhum dom, é provável que ele esteja aqui fazendo uma comparação com as demais igrejas. O que é que Paulo quer dizer com isso? Veja, todos os dons que nós encontramos em todas as demais igrejas, igrejas ótimas, como Filipos, como Tessalônica, como a igreja em Éfeso, todos os dons que encontramos ali, adivinha, nós encontramos em Corinto também. Tanto é verdade isso, irmãos, é tão impressionante, que Paulo ele vai separar 3 capítulos dessa carta para tratar só sobre o uso adequado desses dons. Para instruir os irmãos como eles têm que usar esses dons de uma forma adequada. Mas o problema não era a falta de dom. Vai somando essas informações. E Paulo diz assim, e eu agradeço a Deus por isso. Então se você perguntasse a Paulo, peraí, Paulo, vai agradecer a Deus pelos coríntios? Ele ia lhe responder, eu preciso agradecer a Deus, eu sempre agradeço a Deus. Deus salvou aquela gente. E não é qualquer pessoa, são os coríntios, não é? Veja a cidade onde eles estão, veja o contexto deles, e a graça os alcançou. E eu agradeço a Deus por isso.
Tenho ou não tenho razão para agradecer a Deus? Aí ele continua, e eu agradeço a Deus porque no presente ele continua enriquecendo a igreja. Não é uma igreja que não entendeu o evangelho. É uma igreja que Deus enriqueceu na palavra, ou seja, compreenderam bem o evangelho. Eles foram enriquecidos no conhecimento, eles assimilaram toda essa ideia de maneira tal que o testemunho de Cristo foi confirmado neles. Não há nada que vos falte nisso. E você já viu os dons em Corinto? Não, Paulo, é verdade. Deus tem manifestado dons espirituais. Não falta nenhum dom na igreja. Olha, quem não sabe dos problemas de Corinto, ouvindo Paulo agradecer pela igreja, só com esse texto, diria assim, olha, é nessa igreja que eu quero ficar. Porque Paulo aqui é só gratidão a Deus, irmãos. E aí vem a pergunta, né? Mas como pode uma igreja tão trabalhosa, tão negligente em algumas questões espirituais como nós vamos ver, como pode uma igreja assim ter tantos dons? A resposta a isso é o tema da nossa devocional. É a graça inusitada de Deus. A graça inusitada de Deus. Uma igreja enriquecida por Deus na palavra, no conhecimento, nos dons espirituais. Uma igreja que aguardava com grande expectativa a volta de Cristo. Olha o verso 7 em sua íntegra. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você percebeu, e aqui é uma prática muito paulina, ele vai do início, meio e fim da fé daqueles irmãos. Começa dizendo assim, eu agradeço pela graça que o chamou, que o salvou, agradeço pelo que ele está fazendo e sei que vocês agora só aguardam uma coisa, a volta do Senhor. Que igreja é essa? É Corinto mesmo. É Corinto mesmo. E Paulo está agradecendo por eles. Então veja, primeiro, Paulo agradece a Deus pelo que Deus havia feito àqueles irmãos no passado. Os salvou por graça, concedendo-lhes a fé em Cristo Jesus, verso 4. Em seguida, Paulo agradece a Deus pelo que ele estava fazendo no presente com aqueles irmãos, enriquecendo-os na palavra e no conhecimento, versos 5 e 6, e na obtenção dos dons espirituais, versículo 7. Se engana quem acha que Paulo para por aí. Falta o futuro. E Paulo também agradece a Deus por aquilo que ele ainda vai fazer com aqueles irmãos. No impressionante verso 8, ele diz assim, versículo 8, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tem plena convicção de que Deus, o Senhor, vai confirmar aqueles irmãos. Em que sentido? Vai fazer com que eles permaneçam firmes até o fim. Ele vai fazer com que eles permaneçam crentes até o fim. Paulo não deixa dúvidas. Eu tenho plena convicção de que isso vai acontecer. E aqui é interessante, irmãos, que a gente já pode pensar claramente que essa não é uma obra nossa. Permanecer firme até o fim não é algo que vem de nós mesmos, é o que eu quero dizer aqui. Perceba, por sua graça, ele nos concedeu fé em Cristo Jesus no passado, por sua graça nos mantém crentes a cada dia no presente e por sua graça nos conduzirá crentes até o fim, até o futuro. Tudo é por sua graça. Essa graça que alcança gente como os coríntios. Por quê? Porque é uma graça inusitada. Ela é uma graça inusitada. Anos depois, Paulo vai dizer isso a outra igreja. A igreja de Filipos. Essa é muito mais fácil, né? A igreja de Filipos era um doce. Irmãos muito piedosos. Mas aí Paulo vai dizer no capítulo 1, verso 6, ele diz o seguinte, da carta aos Filipenses, mas anos depois, ele diz, eu estou plenamente certo, veja, ele repetindo, eu tenho plena certeza de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Não é exatamente isso que ele está dizendo aqui no verso 8? Olha o verso 8 novamente. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você costuma decorar
Filipenses 1,6 para defender a perseverança dos santos, você agora também tem 1 Coríntios capítulo 1, verso 8. Porque ele está dizendo a mesma coisa. E se alguém duvidar, lembre-se do verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Note mais uma vez aqui, meus irmãos, a igreja chegará ao fim, mas não por causa dela mesma. A igreja chegará ao fim por causa daquele que chamou essa igreja para a salvação, porque ele é, como é que ele abre o verso 9? Fiel. Ele é fiel. Eu não confio em mim mesmo para chegar até aquele dia. Eu confio na fidelidade daquele que disse: você vai chegar naquele dia por minha causa. Eu vou lhe levar até aquele dia. É aquilo que eu costumo dizer, né? E eu tenho repetido isso de maneira muito frequente. Nós não estamos caminhando para o céu. Nós estamos sendo levados para lá. E ele é fiel para nos conduzir a estes pastos verdejantes, a essas águas de refrigério. Veja, ele diz, se ele começou a boa obra em vocês, ele vai completar. Foi o que ele disse aos filipenses. E aqui ele diz, se ele os chamou por meio da fé, ele os confirmará até o fim. Ele diz aos coríntios. E é nisso que confiamos, porque essa é uma obra da graça inusitada de Deus. Amém? E aí, Paulo tem o que agradecer ou não tem? Muito! É engraçado que a gente já começa a ver os coríntios com outros olhos, né? Já dá vontade de dizer assim, esses caras são nossos irmãos, pastor. A gente precisa consertar a vida dessa turma aí. Esses caras são crentes, e é fato, irmãos. E é por isso que Paulo está agradecendo a Deus. Eu agradeço a Deus pelas coisas que Deus fez. Deus nos salvou por graça. Eu agradeço a Deus pelo que Ele está fazendo com essa igreja em Corinto. Veja que coisa inusitada. Ainda assim, uma igreja que está sendo enriquecida em toda palavra, em todo conhecimento. O testemunho de Cristo está sendo cada vez mais solidificado neles. Eles têm plena compreensão do Evangelho. São aptos não apenas para ouvir, mas são aptos até mesmo para instruir outras pessoas sobre isso. Os coríntios. E os dons? Tem todos, não falta um dom na igreja. Não falta um dom na igreja. Aguardam plenamente a volta de Cristo Jesus. E eu digo mais a vocês. Eles vão chegar lá. Mas como assim, Paulo? É porque Deus é fiel. E a graça não é dele? É ele com seu favor imerecido, com essa graça inusitada. Ele vai levar os coríntios até o fim. É ele quem vai restaurar a sua igreja para isso. Meus irmãos, que lições nós podemos tirar desse texto, além daquelas que nós já conseguimos fazer no caminhar da nossa devocional? Eu separei duas pequenas lições para nós. A primeira delas, não há ninguém que seja rijo suficiente, que seja duro o suficiente que não possa ser salvo. Não há coração que não possa ser amolecido pelo Senhor. E aí, eu enquanto criava esses pontos finais de aplicação, logicamente vinha à minha cabeça, e eu acho que também vem à sua mente, pessoas que nós conhecemos, às vezes no nosso ciclo familiar, que a gente costuma dizer assim, fulano de tal é impossível. Talvez Cicrano não, porque Cicrano ele vem para a igreja, ele de vez em quando está por aqui, né? Ele gosta de ouvir, ele se emociona quando a gente fala sobre Jesus. Ele está já lá. Eu noto que falta pouca coisa para ele assimilar o evangelho. Agora, fulaninho de tal, não, esse é impossível, esse é muito difícil. Você sabe que ele é viciado, você sabe que ele tem esse e aquele comportamento, esse nunca. Meus irmãos, olha só, você está olhando para Coríntios. Quem poderia imaginar que da cidade de Corinto podia surgir a igreja de Deus? Se você perguntasse os contemporâneos ali, aqueles que viviam ao lado da cidade de Corinto, eles diriam jamais isso ia acontecer. O evangelho chegando aonde? Em Filipos tudo bem, em Tessalônica maravilha, em Éfeso é mais complicado, uma cidade tão idólatra, mas em Corinto não é só idolatria, há muita prostituição, há muita corrupção, isso faz parte, está entranhado na cultura, nas vísceras daquele povo, há corrupção, impossível isso. Aí Paulo vai e prega em Corinto, e adivinha? Igreja de Deus em Corinto. Não há limites para a graça inusitada desse Deus, irmãos. Paulo prega em Corinto, e está aí, salvos pela fé, verso 4, enriquecidos em toda palavra e conhecimento, verso 5, está falando da igreja. Tendo o evangelho em seu coração, verso 6, cheios de dons espirituais. Verso 7. Nunca duvide da salvação das pessoas.
Porque é por meio de sua graça inusitada que Deus chama quem Ele quer. Quem Ele quer. Segunda lição que nós aprendemos aqui é que a nossa salvação não depende de nós mesmos, irmãos. Não depende de nós mesmos. É Deus quem vai confirmar aquele a quem Ele chamou. É Deus quem faz isso, produzindo nessa pessoa o desejo pela santificação. Isso não vem de você. Tudo que está ligado a Deus e a vida com o Senhor é produzido por Deus. O desejo pela santificação é produzido por Deus. O arrependimento diante do pecado, adivinha, é produzido por Deus segundo a Escritura Sagrada. O mesmo Deus que um dia produziu fé em nosso coração é o Deus que vai nos manter crentes até a volta de Jesus Cristo, segundo o texto sagrado. Segundo o texto sagrado. Por que eu tenho plena convicção da minha salvação? Porque o Deus que me promete isso é fiel para cumprir a sua promessa. Então veja, essa salvação não depende de nós. E os verdadeiros crentes na cidade de Corinto, eles podiam contar com isso. Assim como nós podemos contar com essa graça inusitada do Senhor, confiando não em nós mesmos, mas nele. Por quê? Verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. A graça inusitada salvou os coríntios, nos salvou também. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele aplique sua palavra em nosso coração nesse instante. Feche seus olhos. Você também foi salvo por essa graça inusitada, não é? Assim como os nossos irmãos em Corinto. Por isso que Paulo não desiste daquela igreja, porque ela não é dele, é de Deus. A igreja de Deus em Corinto. Paulo tinha muito que agradecer a Deus por eles, e eu sei que a gente também tem muito que agradecer a Deus por nós. Se esse é seu contexto, né? Se você vive essa realidade aqui de Corinto também, mesmo sendo pecador, mas eu sou tão pecador, pastor. Mas a graça de Deus é inusitada, viu? Ela é inusitada. Deus salva quem Ele quer, transforma quem Ele quer, perdoa quem Ele quer. Isso é maravilhoso. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos por Tua palavra santa, Pai, por nos ensinar tantas verdades bonitas aqui que precisávamos ouvir. Como o Senhor é gracioso. Como a Tua graça é generosa, Deus. Ela é inusitada. Os coríntios são prova disso, mas nós também somos. Nós também somos pecadores. O Evangelho, abrindo os nossos olhos para a verdade, é a mesma que nos leva ao arrependimento em nossos dias. É a mesma que nos faz entender a Tua palavra, que nos leva a mudar a nossa vida, a adequá-la à Tua vontade. Tudo isso é obra da Tua graça inusitada. Nada vem de nossa sapiência, ó Deus. Tudo é a ação do Senhor em nossa vida. E nós te agradecemos por isso. Te agradecemos por isso. Te agradecemos porque entendemos, ó Deus, que não há nenhum coração que seja rijo o suficiente que o Senhor não possa amolecer. E aí lembramos dos nossos que muitas vezes desistimos de orar por eles, ou até mesmo, ó Deus, de ter essa esperança no coração de vê-los salvos em Cristo Jesus. Não há como perder essa esperança diante de um Deus que salva por graça. Nos faz lembrar dos coríntios todas as vezes que estivermos diante de situações assim. Também, ó Deus, nos faz mais gratos pela essa salvação. Salvação não comprada, salvação não conquistada, salvação, ó Deus, concedida por Tua graça. Que a nossa vida, ó Deus, seja de fato uma vida de obediência ao Senhor, tão somente para expressar o mínimo de gratidão por Tua graça inusitada em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.